Eu vi uma grande transformação em mim quando eu comecei a fazer esse trabalho e uma transformação que eu nunca tinha observado em nenhum outro trabalho que eu tinha feito antes, nenhuma outra técnica. Isso me impactou, eu descobri padrões de desorganização, de esforço, de tensão que eu tinha e que eu nunca tinha observado. Nunca tinha chegado até aqui nesse conhecimento sobre mim mesmo, nunca tinha me visto tão profundamente como eu estou me vendo agora. O trabalho do Alexander, ele vai se desenvolvendo aos poucos. As aulas vão te dando um certo conhecimento, uma certa consciência sobre a maneira como você se usa, como você se organiza. E aí, de repente, você se vê de um outro jeito. Você observa coisas, padrões muito internos de desorganização que não eram claros. Isso vem gradualmente na relação com o meu corpo, questões emocionais, mentais, e que ficou claro que tudo isso foi da maneira que foi, porque eu estava me organizando com o meu corpo de uma determinada maneira. Quando eu fui a Londres estudar, eu conheci, ele já ensinava, não sei, desde os anos 30, isso foi início dos anos 90, então já tinha aí uns quase 50 anos que ele dava aula. E foi uma pessoa que, direta e indiretamente, me marcou pelo seu próprio desenvolvimento interno, pela sua experiência de vida, pelo contato diário que eu tinha com ele e vi o quanto ele vivia essa experiência do trabalho, o quanto ele estava aberto a novas experiências. Então era alguém que óbvio, todos nós na escola tínhamos respeito e uma certa deferência a ele. A relação era muito próxima, nós podíamos questionar e conversar como se fosse um colega. Ele não usava o poder dele de diretor e professor e assistente do próprio Alexander, que ele foi por muitos anos, como uma maneira de impedir uma relação mais direta. Para essa qualidade de dar aula há 50 anos. Eu gostaria de ter, espero um dia eu conseguir, porque é tempo. O processo de desenvolvimento desse trabalho, eu acredito, nosso trabalho, em geral, é tempo. O bom professor era aquele que sabia esperar. E é isso, você tem que saber esperar. Esperar as coisas acontecerem. Você faz o teu trabalho e espera as coisas acontecerem. Uma das coisas que eu observava no Walter é que tinha dias que ele trabalhava comigo todo dia, mesmo que seja 2, 3, 5 minutos, ele trabalhava com todos os alunos da escola. E tinha dias que era ótimo o trabalho, em 5 minutos eu estava diferente. E tinha dias que era mais ou menos e tinha dias que não fazia muita diferença ele ter trabalhado comigo ou não. Mas ele estava lá todo dia, ele estava em contato comigo todo dia, ele estava disponível e me oferecendo uma experiência de trabalho todo dia. Então essa qualidade de estar presente é muito boa. Essa ideia de que pouco importa se um dia há uma grande mudança, no dia seguinte não há mudança nenhuma. A ideia de continuar trabalhando é que é o fundamental. Então isso é uma coisa que eu tenho sempre na minha cabeça. Essa foto aqui do dia da minha formatura, eu com o Walter Carrington, diretor da minha escola, tá exposta lá na minha sala de trabalho, junto com várias outras fotos. Sinto orgulho quando eu vejo essa foto, falei, uau! Eu vim para cá, para um país que eu não conhecia, mal sabia falar a língua, desejando aprender esse conhecimento, e eu agora aqui no dia da minha formatura, 3 anos depois, começando uma nova vida. Isso é uma das coisas difíceis do trabalho do Alexander, que você tem que meio que se adaptar a essa circunstância, onde você passa 3 anos full time, um tempo mais ou menos integral, óbvio, com
com férias e tudo, mas um tempo, um ano letivo, como se fosse uma escola, uma faculdade. Então eu passei até mais de 3 anos, porque eu fiz estágio, e no final foram quase 4 anos na Inglaterra. A formação é um trabalho pessoal, de autodesenvolvimento. Mais do que uma experiência teórica, é uma experiência de transformação interna. Então isso é muito forte. A sensação que me dá é que eu fui para um mosteiro nas montanhas e fiquei internado lá por 3 anos, meditando. Essa é realmente a minha visão. E isso é muito difícil, é muito transformador, é muito cansativo, porque você sai do padrão que você está acostumado. E é uma transformação contínua por esse tempo todo, muito intensa, aulas diárias. Então isso foi, ao mesmo tempo que era incrível, né, ver o quanto eu podia me transformar, o quanto eu podia me desenvolver, era muito cansativo ter que lidar com algo novo sempre. Era realmente sair da zona de conforto. No início era tudo novo, estar num país diferente, com uma língua diferente, aprender um trabalho nessa outra língua, isso foi muito difícil também. As dificuldades eram conceituais. Era algo, o trabalho do Alexander, na minha opinião, é algo que não está na nossa memória. Então é algo novo, que eu tenho que explorar, o que ele quer dizer com isso. Esses 2 níveis, como eu vou aprender para mim, como eu vou transmitir, eles estão juntos. Eu só posso transmitir aprendendo para mim. São 3 anos onde a cada dia você vai adquirindo conhecimento interno, e esse conhecimento interno se traduz em oferecer essa experiência para uma outra pessoa. Eu tive a sorte de estar em Londres numa época onde eu pude encontrar e ter aulas com vários professores que estudaram com Alexander. Eram pessoas que estavam na faixa dos seus 70, 80 anos. Era muito curioso. Eu conheci uma professora que foi uma das primeiras professoras, a Margaret Goldie, que o Alexander, né, formou ela. E ela já estava com 90 anos quando eu tive uma aula com ela. E que eu nunca esqueço, que foi uma aula que eu saí totalmente diferente. Com mais energia, com mais expansão, respirando melhor, vendo melhor as coisas. E como é que eu podia associar isso com aquela pessoa tão frágil, né, de uma idade tão avançada, e que não fez absolutamente nada de especial, nada diferente do que eu faço, do que eu fazia na época. Mas aí tinha lá seus 60 anos, né, ensinando aquilo. Então, o mais simples do mundo era a coisa mais impactante. Nesse aspecto, essa é uma grande discussão no mundo de Alexander, né, porque esse padrão de formação começou com o próprio Alexander lá nos anos 30, de aulas corridas por 3 anos. E o momento hoje é muito de módulos, o que facilita em vários aspectos as pessoas a se organizarem para isso. Ainda existe uma certa resistência, e na minha opinião válida, de que esse processo de aprendizagem que nós temos na formação de Alexander possa não ser realmente completo se fizermos isso em módulos. Claro, é uma formação em português do Brasil, uma formação no Rio de Janeiro, com todas as características nossas daqui, da minha experiência, da experiência dessa outra professora, mas que vai estar em equilíbrio com formação em qualquer outro lugar do planeta. E essas pessoas vão ter condições de ensinar a mesma técnica com as suas individualidades em qualquer lugar do mundo. Eu era professor de educação física
E óbvio que quando eu voltei para o Brasil eu não queria mais trabalhar com isso, porque eu vi que o trabalho do Alexander era mais completo, era uma experiência mais ampla que me interessava oferecer isso às pessoas. Ao mesmo tempo, na época, praticamente quase ninguém tinha ouvido falar desse trabalho aqui, embora já havia algum outro professor. Então já encontrei alguém na rua. Ah, você acabou de voltar da Inglaterra. Uau, o que você fez lá? Aí eu falava, eu vou ter que dizer que eu fiz a técnica Alexander, e ele vai me perguntar o que é isso, e eu vou ter que explicar o que é isso, e ele vai querer comparar com alguma coisa que ele já fez, claro, porque é assim que funciona a nossa mente, você quer enquadrar dentro de algo que você tem já o conhecimento, e ele não vai ter esse conhecimento, ele vai dizer que parece com isso, parece com aquilo, e isso foi muito difícil no início. Um médico falando comigo, numa consulta, o que você faz? Fala, técnica Alexander. O que é isso? Óbvio. Aí eu falo. Isso aí parece psicanálise, né? Eu falei, uau, nunca ninguém associou com isso. E tinha tudo a ver. Como tem a ver com, né, quando alguém falava, isso parece com yoga. Isso parece com tai chi. Em alguns aspectos, sim. E eu gostei dessa experiência. Eu fiz psicanálise há muitos anos, então eu falei, uau, tem sentido, tem muito sentido. Mas é todo um processo de que a visão, ela está no cérebro, ela não está nos olhos. É toda a tua ideia de que o que eu posso enxergar, o que eu não posso enxergar, o que eu posso ver, o que eu não posso ver, está com todo um padrão que você desenvolveu lá no teu cérebro. E é lá que tem que ser mudada essa experiência. Uma dificuldade da visão deforma os teus olhos? Sim, da mesma maneira que um padrão postural ineficiente deforma o teu corpo. Mas existe uma capacidade de transformação dos olhos, né, dessa deformação concreta dos olhos, mas que vem através do cérebro. Existem casos de pessoas que quase não enxergavam e voltam a enxergar novamente. Então, por questões pessoais, isso está me interessando e na minha opinião, tem tudo a ver com o trabalho do Alexander, porque é uma mudança de pensamento, antes de mais nada. Acho que política e espiritualidade estão integrados, é a mesma coisa, estão juntos, é um processo nosso. E eu acredito que o meu trabalho está inteiramente associado a isso. Óbvio, não de uma política partidária ou de XYZ, mas de que a minha intenção é que eu possa oferecer algo onde a pessoa aprenda a se posicionar no mundo, aprenda a se organizar melhor, aprenda a ter mais espaço, ou como o meu professor dizia, quer dizer, poder ter, como é que ele dizia? Que você tinha condições de ter o máximo da sua estatura. Isso não é só a sua estatura física, mas todo o teu potencial de vida, né? O quanto você pode oferecer, o quanto você tem e que pode oferecer para o mundo, em termos de desenvolvimento, de conhecimento, de expansão. Temos também um enorme movimento de técnicas somáticas e de trabalhos de desenvolvimento interno que se equilibram a esse outro lado onde a visão do externo é mais importante. Então, eu acho que nós temos tudo aqui. Aí é o que cada um procura, é o que cada um busca.